na propaganda eficaz, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Emmanuel comenta essa passagem, dizendo: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Na bela página de Emmanuel, aprendemos que para servir ao Cristo, precisamos deixá-lo crescer nos nossos corações, a fim de que mude a nossa conduta, o nosso pensamento. Porque a mudança interior, através da reforma íntima, é o principal meio para alcançarmos a verdadeira fé, a verdadeira ascensão e iluminação espiritual. Assim, comentando a passagem de João Batista, de fato, é necessário que Jesus cresça e que nós diminuamos, no sentido de que os nossos atos, palavras e pensamentos devem corresponder aos atos do Cristo quando esteve entre nós, aos ensinos que saíram de sua boca, às curas que saíram de suas mãos. Porque os aprendizes sinceros possuem um desejo forte de propaganda construtiva, ou seja, de levar a palavra do Cristo à maioria das pessoas que eles consigam lidar diariamente, a maior número de indivíduos. Porque esses discípulos novos estão contagiados pelo pão espiritual de Jesus, mas muitas vezes não acertam na tarefa de divulgação, porque, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes, precipitados, reclamando colheitas prematuras quando o solo ainda não está pronto a oferecer aquilo que foi plantado. Emmanuel então destaca que a passagem é significativa porque traça um programa para todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. Para espalhar aos corações humanos a mensagem divina, não podemos impor princípios da fé.
Não podemos fazer exigências, ainda que indiretas, porque isso apenas revela os nossos corações ainda presos ao egoísmo. Assim como a polêmica revela o polemista, as discussões revelam os discutidores, as pregações revelam apenas um palavreado bonito, uma fraseologia preciosa. No entanto, precisamos ir além, não duvidando da beleza da orientação, do esclarecimento e do ensino tão necessários também para que a palavra do Mestre se faça no coração das pessoas. No entanto, o fundamental para os discípulos tocados pela palavra do Cristo é que ele cresça em nossas vidas, revelando Jesus na nossa experiência cotidiana, já que a publicidade mais elevada que se possa fazer e mais eficiente é a conduta cristã, o pensamento e a palavra. Assim, se realmente desejamos estender as claridades do Mestre e da nossa fé aos outros, lembremos, precisamos permitir que o Mestre cresça em nossos atos, palavras e pensamentos, no convívio com os que nos rodeiam, na família, no trabalho, na sociedade e em todos os locais que fomos chamados a testemunhar o ensino cristão. Somente assim poderemos atender ao chamado do Mestre, servindo os semelhantes, curando o egoísmo inerente às criaturas no atual estágio evolutivo. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que nos faças simples de coração, humildes nas atitudes, a fim de que o Senhor cresça em nós e o nosso ego diminua cada vez mais, levando-nos assim no futuro a sermos considerados reais discípulos, aqueles que realmente colocam à prova as suas virtudes e dão o efetivo testemunho da palavra do Senhor. Que assim seja.